Bom dia, quinto ano. Tudo bem? Bom, hoje eu vou aproveitar e vou fazer uma retomadinha do conteúdo com vocês, tá bom? Como na nossa avaliação vai cair tudo sobre a alimentação, então nós vamos lembrar que existem dois tipos de nutrição. O que a gente chama de nutrição autotrófica e também chamamos de nutrição heterotrófica, né? Os seres que são autotróficos são aqueles que são capazes de produzir o próprio alimento, como os vegetais e as algas, tá? E como que eles produzem o próprio alimento? Através daquele processo que nós estudamos lá atrás, chamado fotossíntese, em que o vegetal pega a água que está disponível no solo, mais os sais minerais que também está disponível no solo, junta com a clorofila que está lá nas suas folhas, mais a luz solar e produz o seu próprio alimento. Quem faz nutrição heterotrófica são aqueles que precisam dos outros seres vivos para se alimentar, como nós, seres humanos, né? Nós precisamos dos outros seres vivos para nos alimentar. Nós não vivemos sem os outros seres vivos. Depois, a gente trabalhou os tipos de nutrientes, que nós temos 5 tipos de nutrientes. Os carboidratos, as proteínas, as gorduras, as vitaminas e os sais minerais, né? Os alimentos que são as proteínas, eles são classificados como alimentos construtores. Por que que são construtores? Porque eles vão estar construindo o nosso organismo. Ele vai estar fazendo com que o nosso organismo cresça e se desenvolva, tá? Assim como ele vai ser responsável também por fazer a cicatrização do nosso corpo, tá? Quais são esses nutrientes, então, construtores chamados de proteínas? As carnes em geral, os ovos, tá? O feijão, o amendoim. E os alimentos energéticos? Os alimentos energéticos são o que a gente classifica como carboidrato e gorduras, tá? Onde que a gente encontra esses alimentos energéticos? Nas massas, no arroz, no sorvete, no chocolate, na carne também. Só que são alimentos que nós precisamos ter um cuidado para não comer em excesso, né? E são fundamentais para manter a energia no nosso organismo. Os alimentos reguladores são aqueles que mantêm o nosso sistema em equilíbrio, tá? Quem são eles? As frutas, as verduras e os legumes. São muito importantes a nossa manutenção aí a partir desses alimentos. Só existe uma vitamina que o nosso corpo produz, mas precisa da luz solar para ativá-la, que é a vitamina D, tá bom? Também temos as fibras e a água, tá? Nós precisamos ingerir uma grande quantidade de água diariamente para que o nosso organismo funcione bem certinho. E as fibras estão presentes lá nas verduras, tá? E ela tem como principal função fazer com que o nosso intestino funcione adequadamente, tá bom? Bom, aí a prof falou para vocês também no caso do processamento dos alimentos. Falei para vocês que nós temos os alimentos que são in natura, que são aqueles alimentos que têm o mínimo de processamento, como é o caso do ovo, é o caso das verduras que estão lá na quitanda, as frutas, né? Então esses são os alimentos in natura e que a gente tem que dar maior preferência durante a nossa alimentação, né? Falei para vocês os alimentos processados, que são aqueles alimentos que vai ter um saborzinho mais agradável, mas aí ele já vai ter adição de sal, adição de açúcar, já vai ter um conservante, né? Então esses alimentos, eles já têm um processamento maior, por isso que são chamados de processados, tá? E como eles são processados, eles perdem durante o caminho uma quantidade de nutrientes. Por isso que eu estou falando que é muito importante a gente também ingerir muitos alimentos in natura, por conta dessa concentração de nutrientes, tá? E por último, eu falei para vocês os alimentos que são ultraprocessados. São aqueles alimentos que vai receber muitas substâncias artificiais, tá bom? Bom, tudo isso aí cai na prova. Então a nossa provinha vai cair até a página 175. Mas hoje eu vou continuar falando para vocês um pouquinho dos alimentos, só que vamos falar um pouquinho da origem dos alimentos. Então nós temos alimentos com origem animal. E o que são esses alimentos de origem animal? São aqueles que são retirados dos animais em geral, né? Esses alimentos, eles são ricos em proteínas, que são os nossos componentes, o quê?
fatores que vai estar ajudando a gente a crescer e também desenvolver o nosso organismo. Além do que eu falei que eles podem ajudar na cicatrização, né? Esses alimentos que são de origem bovina, eles além de ter as proteínas, também têm gorduras, que são nutrientes energéticos, e ainda alguns deles têm vitaminas e sais minerais, tá bom? No Brasil, as carnes que são mais consumidas são as aves, o frango, né? Os bovinos, que é o boi, e os suínos, que é o porco. Mas existem outras carnes que são menos consumidas, que também aparece aqui no consumo de carne do Brasil, que é o caso do carneiro, do avestruz, da capivara, do jacaré, tá bom? Existem então esses alimentos aí também. Além disso, nós temos os pescados, tá? Os pescados são os peixes, que também é consumido em menor quantidade no Brasil, tá? E a gente pode até encontrar no Brasil a pesca extrativa, que é realizada por pescadores ou profissionais, que vai se manter, que é uma profissão para eles, tá? Temos também outros pescados além dos peixes, como o camarão, os mariscos, o polvo, a lula, o caranguejo, que são alimentos que são mais consumidos nas regiões litorâneas, região que tem praia, mar, né? Aí nós temos também os alimentos que são de origem vegetal. Esses alimentos que são de origem vegetal, eles são obtidos do cultivo das plantas. E aí a gente está falando das verduras, dos legumes, das frutas, tá? Que normalmente são nutrientes ricos em vitaminas, ricos em sais minerais. E a gente precisa deles porque são nutrientes reguladores. Mantém o nosso sistema em harmonia, né? E os nutrientes que são de origem de origem mineral. Esses alimentos que são de origem mineral, eles são derivados dos sais minerais. Sabe onde a gente tem um sal mineral que é colocado todos os dias na nossa alimentação? No sal de cozinha. Quando a mamãe vai temperar a comida lá na casa de vocês, ela coloca sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. E o sódio, ele é fundamental para a nossa contração muscular. Claro que não devemos comer sal em excesso, porque pode provocar outros problemas de saúde, como o problema no rim. Pode provocar cálculo renal, que é conhecido como pedras no rim, tá bom? Temos também o cálcio, que é um mineral muito importante para a nossa saúde, que a gente encontra onde? No leite e nos seus derivados, tá? O que são os derivados do leite? O iogurte, o queijo, o danone, tá? E o ferro? O ferro também é um mineral muito importante, porque ele faz parte da composição da hemoglobina, certo? Bom, agora que vocês viram tudo isso, vai de tarefinha para vocês a página 182, que é um texto, que vocês vão estar fazendo a leitura do texto. A página 183, que são perguntas referente à interpretação do texto, tá? O exercício 4 e 5, a prof resolveu na aulinha online. Então, eu gostaria que vocês assistissem a aula online para estar fazendo o exercício 4 e 5, tá bom? E o exercício 6 também é uma tarefinha para vocês, que está lá na página 186. Esse exercício é para vocês colocarem aqui na primeira coluna os tipos de nutrientes, que nós estamos falando das proteínas, dos carboidratos, das gorduras, os sais minerais e as vitaminas. A segunda coluna que vai estar falando da função desses nutrientes, que é a função dos construtores energéticos e reguladores, tá? O processamento, que ele pode ser in natura, processados ou ultraprocessados, e a origem, que pode ser origem vegetal e origem animal, tá bom? Então eu preciso que vocês assistam a aula com atenção para poder fazer a tarefa, né? Relembre tudo isso que eu falei com vocês. Assistam também a nossa aula online, que foi muito proveitosa, tá bom? Então assista lá essa aulinha online e depois posta as tarefinhas do Que é Mágico, tá bom? Até mais!